ele nos vivificou. Ou seja, ele deu vida para aqueles que estavam mortos espiritualmente. Nós estávamos mortos para Deus, mortos para as coisas de Deus. Então veio ele e nos vivificou. Né? Uma coisa é você morrer e ser sepultado no cemitério. Outra coisa é você estar andando, comendo, vestindo e estar morto espiritualmente. Como assim? Morto para as coisas de Deus, morto para a obra do Senhor, morto para as vontades de Deus. Aí veio Deus, através do seu Filho, e nos vivificou. E nos vivificou. O Senhor nos deu vida. Então, o pecado que tinha domínio sobre nós, hoje o pecado já não tem domínio sobre nós. Hoje nós dominamos o pecado através de Jesus, pela fé. Né? Como diz aqui, ó, em que no outro tempo andava segundo o curso deste mundo. Segundo o curso deste mundo, pelo príncipe das potestades no ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então a gente andava segundo o curso deste mundo, segundo as potestades do ar, que são os espíritos malignos, os espíritos imundos que ficam nas potestades do ar, tentando tirar a nossa fé em Deus, tirar a nossa graça de Deus e fazer nós ser desobedientes às coisas do Senhor. Mas hoje nós somos obedientes a Deus, porque não andamos mais segundo o curso deste mundo, como filho da desobediência. Aí vem o versículo 3 de Efésios capítulo 3. Entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza, ó, filhos da ira, como os outros também. Então, antes, nós andávamos nos desejos da nossa carne, cometendo todos os maus pensamentos. Olha o que o Senhor está falando. O Senhor nos vivificou, o Senhor nos deu vida. Mas antes de o Senhor nos vivificar, nos dar vida, a gente andava no desejo da nossa carne, nos maus pensamentos. Então vê o que o pecado fazia conosco. Vê o que o mundo fazia conosco. Depois que o Senhor nos deu vida e nos deu graça e saúde, nós hoje não anda mais na nossa vontade, nem nos nossos pensamentos, e nem nos desejos da nossa carne. Hoje a gente anda fazendo a vontade de Deus, fazendo o querer de Deus. Hoje nós estamos vivos para as coisas de Deus, compreendemos a obra do Senhor, compreendemos o que é missões, compreendemos o que é um culto no lar, compreendemos o que é fazer a vontade do Senhor, entre os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade do nosso pensamento. Então o pecado existe, o pecado existe, o pecado está aí, o pecado já é às portas. E para ti e para mim será o nosso desejo. Se nós temos o desejo de pecar, a gente vai pecar. Se nós temos o desejo de fazer alguma maldade, nós vamos fazer a nossa maldade. Só que hoje a gente não faz, porque a gente não anda mais segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Hoje nós não somos mais os filhos da ira, mas os filhos da obediência, porque nós obedecemos a Deus. Né? Éramos por natureza filhos da ira. Então nós éramos filhos da ira. Por que nós éramos filhos da ira? Porque nós éramos desobedientes à palavra de Deus, desobedientes às coisas de Deus. Hoje nós somos filhos, aleluia, da promessa. Por quê? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Então depois que a gente aceita Jesus, a gente compreende o Evangelho, a gente entrega a nossa vida a Jesus, não fazemos mais a nossa vontade, mas fazemos a vontade do nosso Pai Celestial. Entendeu? Assim como o filho aqui na terra desobedece o pai e a mãe, e o pai e a mãe dão um castigo, assim também nós que somos filhos de Deus, se nós desobedecer a Deus, nós vamos ter o castigo. Por quê? Estamos na ira de Deus. Deus está irado com os filhos da desobediência, porque Deus está falando, faça isso, a gente não faz. Obedeça, a gente não obedece. Pratique a minha palavra, a gente não pratica. Nós somos filhos da ira. Então o castigo virá sobre os filhos da ira. Mas hoje nós fomos vivificados. Então somos, pela sua infinita misericórdia, nós fomos alcançados
E hoje nós estamos aqui, fazendo esse culto no lar, obedecendo a palavra do Senhor. Agora, aqueles que estão debaixo da ira de Deus, o que nós temos que fazer? Orar. Para que eles abram os olhos e voltem a obedecer. Só isso que Deus quer, obedecer. Aí o pecado não tem mais domínio sobre os filhos da obediência, que obedecem a Deus. Os filhos que obedecem a Deus, o pecado não tem mais domínio sobre ele. Ele não faz mais o que os seus pensamentos mandam fazer. Ele não faz mais a sua vontade, mas faz a vontade de Deus. Então, está aí a palavra. Quer ser abençoado? Quer ser curado? Quer receber o milagre? Obedeça. Obedeça. E nós vamos receber a bênção de Deus. Não adianta a gente querer a bênção de Deus. Para a gente querer a bênção de Deus, tem uma condição. E qual é a condição? Obedecer. Andar direitinho. Andar fazendo a vontade do Pai. E nós vamos ter as bênçãos de Deus. Tem gente que quer a bênção de Deus, mas não obedece a Deus. Não tem como. Entendeu? Através de Jesus, ele derrama a graça. Mas para ter a vida eterna, para morar no céu, temos que obedecer a palavra. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Obedecendo. Agora, se nós sair daqui e desobedecer, a gente vai ter o castigo. Entendeu? Porque a Bíblia diz que Deus castiga aquele que ele ama. Assim como o pai ou a mãe castigam o seu filho que desobedece, assim Deus também castiga aqueles que desobedecem. Então, para nós não sermos castigados por Deus, não sermos atingidos por esses vírus, por essas pragas, para que o pecado não venha nos dominar, nós temos que obedecer, aleluia, a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta fazer muito sacrifício, isso é desobediente, glória a Deus. Tem gente que vai lá, oferece bode, tem gente que oferece um cabrito, tem gente que oferece uma galinha, oferece uma ovelha, oferece pipoca, mas não obedece a palavra de Deus. Todos os espíritos malignos estão debaixo da ira de Deus. Todos, a sociedade, estão debaixo da ira de Deus. Se nós começarmos a obedecer a palavra, seremos curados e livrados de qualquer vírus, de qualquer praga, de qualquer doença. Como diz a palavra do Senhor, nenhuma praga chegará à sua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, vão tentar te prejudicar. Mas se você andar na obediência, meu irmão sai da igreja, você também não. Aquele irmão está desobedecendo, eu vou desobedecer também não.